CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é professora da FAES, é professora da FGV também, mentora de líderes, consultora de pessoas e gestão, e às segundas-feiras nos ajuda aqui a entender melhor e a nos posicionar e progredir também no mundo corporativo, para quem quer ser um líder, para quem quer ser um inovador dentro da sua própria empresa, enfim, para quem quer prosperar na sua carreira profissional. Oi, Andréia, boa tarde. Mário, boa tarde aos ouvintes, aos colegas aí do estúdio, e vou engrossar esse coro aí de dizer que hoje o Bom Dia Espírito Santo, dentro desse navio de guerra, foi um sucesso. Eu imagino que dá uma trabalheira, mas para a gente que assiste é muito bom, Mário, parabéns. É divertido, também gosto. Você viu lá canhão para todo lado, lança míssil e cozinha, então nós lá andando dentro da fragata. Andréia, eu vi a notícia, lembrei de você na hora também, quando eu vi lá, Heineken lançou uma diretoria de felicidade. Falei, não, isso é tema para Andréia. Aí eu lhe sugeri, você sugeriu antes. Viu? Não, uma empresa grande lançando uma diretoria de felicidade. Porque isso mexeu muito com o mercado, Mário. As pessoas ficaram assim durante alguns dias, eu acho que, sei lá, todas as minhas fontes de aqueles grupos, eu recebi de todos os grupos de vários lados, porque é uma notícia que é diferente, né? Muito diferente você ver uma empresa do tamanho da Heineken, né? Mais de 14 mil funcionários lançando uma diretoria de felicidade. O que significa isso num mundo que está todo mundo tentando se encontrar e tentando ser feliz no trabalho? E, normalmente, essas notícias, elas geram esse burburinho. Não sei se vocês vão ter de memória, em 2020 também teve uma coisa muito parecida com a Ambev, que lançou uma diretoria de saúde mental, e que conversa um pouco com esse agito que teve. Então, o mercado, grandes empresas já começam a criarem aí diretorias que acabam chamando a atenção da gente. Então, foi uma notícia que mexeu bastante aí com o mercado, Mário. Que é isso, Andréia? Uma diretoria de felicidade. Você entendeu qual é o propósito desse departamento aí da empresa? A gente tem lido, né, como eu recebi de várias fontes, então, o que deu para entender? Na realidade, ela foi criada porque a Heineken, que a gente está falando aqui especialmente sobre essa empresa, né, ela, já há algum tempo ela fazia uma medição do nível de felicidade dos funcionários, através de um questionário próprio que ela criou, que dava ali, né, a sensação do bem-estar, e a pessoa respondia como ela estava se sentindo no trabalho, como ela estava se sentindo em casa, se ela ia para o trabalho feliz, se ela ficava no trabalho infeliz, enfim, fazia todas essas amarrações. E por conta dos resultados dessa pesquisa, eles entenderam que valia a pena construir aí uma diretoria de felicidade, porque perceberam, coisas que a gente já vem falando muito aqui no nosso quadro, que todas as diretorias mais tradicionais, né, que a gente até vê hoje ainda no mercado, diretoria de benefícios, diretoria de cargos e salários, diretoria de remuneração, não que essas coisas não sejam importantes, mas elas já eram, as pessoas começaram a olhar para outras coisas para se considerarem satisfeitas nos seus trabalhos. Então, a Heineken criou essa diretoria a partir dessa pesquisa, e ela é composta por profissionais de recursos humanos, profissionais da área de saúde, então tem psicólogo, tem médico, e, na realidade, o pano de fundo é olhar para a saúde de uma forma integrativa, que também é uma coisa que a gente tem falado muito no nosso quadro, né? A dimensão biológica do nosso corpo, né? De tudo, das nossas questões mais do organismo mesmo, mas as questões também psicológicas, as questões sociais, e agora uma discussão, inclusive, sobre as questões espirituais, que nada tem a ver com religião, mas a forma como a gente encara a vida, né? A nossa sensação e nossa razão de existir. Então, em grandes linhas, essa é a diretoria. E o que chama atenção, Mário, porque assim, né, se nossos ouvintes estiverem nos ouvindo e falando assim, mas essa coisa de cuidar da saúde psicológica sempre existiu em grandes empresas, e é verdade, só que não com esse destaque. Normalmente eles ficavam ali no nível gerencial, no nível de coordenação, mas você ter uma diretoria, muitas vezes ligada diretamente à presidência da empresa, isso é um outro nível de importância para os negócios. Então, para mim, o que me chama atenção, e do mercado, o que tem chamado atenção, é essa relevância que o mercado começa a se estruturar, dizendo assim, opa,
aqui para eu manter a minha força de trabalho satisfeita e, portanto, produtiva, é mais só do que dar um plano de saúde, né? Não que isso, de novo, não seja importante, pagar bem, né? Ter uma política ali de cargos e salários, mas agora as pessoas estão querendo entender como que é, né, ser feliz e o quanto eu sou feliz no meu trabalho. Então, essa é a grande diferença aí de posicionamento do mercado em relação à felicidade dos funcionários. André, eu não sei assim exatamente qual é a missão dessa diretora e dessa equipe que ela vai coordenar. Assim, como é que eles vão agir no dia a dia? Eu sou diretora de felicidade, que tipo de ações elas vão desenvolver? Enfim, isso já está estabelecido assim nas empresas ou ainda é um aprendizado, ninguém sabe exatamente como? Não, ela tem um modelo já bastante estruturado, inclusive bastante desafiador. Eu que já fui responsável por gestão de pessoas em grandes empresas, a ideia, né, o que traz na matéria, é que ela vai fazer uma pesquisa quinzenalmente, Mário, não é nem mensalmente, tá? De 15 em 15 dias, ela vai soltar uma pesquisa para medir esse indicador de felicidade. E o objetivo é acompanhar muito de perto essa relação dos sentimentos dos funcionários durante a empresa. Então, se ela mede de 15 em 15, a ideia é que ela pegue, junto com a equipe dela, né, todas as mudanças que estão alternando ali a sensação de felicidade. Agora, quando a gente fala de felicidade no trabalho, é um tema bastante polêmico, salvo engano, eu já trouxe até esse meu ponto de vista aqui em algum quadro da gente, que eu me preocupo com essa bandeira que algumas organizações levantam, de que é diferente do que a Heineken está propondo, tá? E daqui a pouquinho eu já vou falar, inclusive, a posição da vice-presidente de pessoas da Heineken, que deu um depoimento que comprova que eles estão pensando diferente. Mas muitas empresas têm uma bandeira de que elas são responsáveis pela felicidade do funcionário. E aí eu acho um pouco demais. Primeiro porque a felicidade é algo de foro íntimo, então a gente está até fazendo pergunta aí para os nossos ouvintes, né? O que é felicidade? O que deixa você feliz? Então, provavelmente tem respostas muito diferentes. E segundo, que a empresa ela tem um objetivo de entregar alguma coisa para o mercado, né? Então, essa responsabilidade sobre a felicidade me parece algo para além do compromisso que uma empresa precisa ter. O que não significa que aí é o que a Heineken entrou dentro dessa lógica, que é a minha empresa não pode ser ambiente de infelicidade, porque aí são coisas completamente diferentes, né? Então, eu sou uma empresa que gera bem-estar, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para a gente ter um ambiente de trabalho saudável, precisa investir em saúde, segurança e bem-estar. Inclusive, há um bom tempo que a OMS ela defende isso. Então, quando a vice-presidente de pessoas fala o seguinte, ó, ela botou assim, a jornada da felicidade é sempre individual, mas o entorno pode fazer uma grande diferença. E aí eu concordo com ela, porque a forma como, né, as condições de trabalho, tanto objetivas, de infraestrutura, e sobretudo na minha relação com os meus colegas de trabalho, você até brincou aí, e é verdade, né, a forma como eu me relaciono com as pessoas, então você ser bem tratado pelos colegas, os colegas te respeitarem, você respeitar os colegas e o clima organizacional, né, tem uma interferência direta se a gente se sente feliz ou infeliz no trabalho. Então, a Heineken ela traz essa avaliação quinzenal e a partir dessa avaliação ela vai tentando mapear quais são as dimensões dentro daquele ambiente de trabalho que fazem as pessoas se sentirem mais felizes ou menos felizes e ir tratando aquilo nesse olhar mais amplo de saúde biológico, psicológico, social e espiritual. É desafiador, eu imagino que se a Heineken, e até espero que ela tenha um sucesso, né, nessa iniciativa, ela vai ser uma referência nacional, porque eles estão trabalhando com pesquisa. E aí é desafiador, porque de 15 em 15, imagina toda a força de trabalho de 15 em 15 dias ter que responder um questionário, aí eu não sei se o questionário é amplo ou curto, mas de qualquer forma, a gente que trabalha no ambiente corporativo sabe que às vezes para fazer uma pesquisa simples é muito difícil porque as pessoas não aderem, mas talvez pela temática e pela intencionalidade da diretoria, pode ser que a própria força de trabalho faça uma adesão legal, porque está vendo que ali tem uma boa intenção. Então, é bem estruturado o que a Heineken está se propondo, viu? André, só para a gente encerrar aqui,
no organograma da empresa, pode haver algum choque com o pessoal do RH? Essa diretoria de felicidade? Olha, o funcionário aqui está sobrecarregado, não está apto para ser líder, tem que trocar, e o RH não. Você viu algum tipo de choque ou não? Dá para conviver tranquilamente? O que eu entendi, Mário, dentro do organograma, é que essa diretoria, existe uma vice-presidente de pessoas, então é como se ela fosse a autoridade máxima de recursos humanos e gestão de pessoas na Heineken. E dentro dessa grande diretoria, dessa vice-presidência, tem outras diretorias que são as mais tradicionais que a gente vê nas empresas, né? Benefícios, remuneração, cargos e salários. E essa foi criada e ela tem pares. Então, todas as decisões de RH, elas estão numa mesma estrutura. Então, é como se essa diretoria fosse subsidiar decisões em todos os outros subsistemas de RH. Então, não é fora de RH. É uma diretoria criada debaixo do guarda-chuva da vice-presidência de pessoas da Heineken. Então, eu acho que é uma complementariedade. A diferença é que em estruturas mais tradicionais, essa posição ela fica debaixo de algumas diretorias de RH. E o que eu entendi é que ela subiu e assumiu uma posição de diretoria. Então, ela ganha uma relevância para o negócio que é diferente, assim como há 2 anos atrás, a Ambev também criou a diretoria de saúde mental nessa mesma lógica, tá? Perfeito, Andréia. Muito obrigado, viu? Até a próxima segunda-feira, Andréia Sasso. Você colocou na sua rede social, me perdoe, eu não consigo ser muito atento assim, mas algumas dicas também, né? Algumas dúvidas que surgiram de comentários aqui pra gente, não é isso? Eu sempre abro uma caixinha para os Achei nossos legal. ouvintes que me seguem lá no Andréia Z Salsa, que é o meu Instagram, para sugerirem, e aí já surgiram várias dicas lá, que eu e a Adalberto a gente está aprontando, né, Adalberto, no sentido bom do aprontar, e a gente vai trazer umas novidades aí. Tem 2 temas quentes de sugestão na minha caixinha lá do Instagram dos ouvintes, que a gente vai trazer nas próximas rodadas aqui para o CBN Vida Profissional. Você lembra quais são? Pode citar. Tem um, Vai lá, Adalberto. Mário, que vai dar pano pra manga, sabe por quê? Envolve, além de André, uma outra comentarista nossa, que foi uma ouvinte que sugeriu com relação à questão de roupas no mercado de trabalho, looks, o que pode, o que não pode, se as empresas podem interferir, por exemplo, no corte de cabelo do funcionário, no que ele pode usar, não usar. E aí a gente lembrou de quem, né, Andréia? Tatiana Arruda. Então a gente tá articulando aí pra fazer uma dobradinha aí. Tá bom. Eu vi outros temas também na rede social do André. Sempre segunda-feira tem essa conversa aqui sobre mercado profissional, assim, com Andréia Salsa. Obrigado, André, de verdade, hein? Boa semana para você. Obrigada. Até segunda-feira que vem.